e vamos a mais uma aula trabalhando com display LCD e vamos agora resolver o exercício 3.11, que vai mandar a luminosidade e a temperatura para o display. Vai ficar legal esse, hein? Vamos lá? Queridões e queridonas, bem-vindos à nona aula do capítulo 3. E nessa aula vamos fazer um programinha um pouquinho mais difícil, apesar que de dificuldade não vai ter nada. Mas vamos continuar trabalhando com o display e dessa vez nós vamos fazer a medição da luminosidade, da temperatura e mandar isso para o display. Ele vai ficar muito próximo de um instrumento, um medidor, um luxímetro, e um termômetro, certo? Ele vai se comportar dessa forma, vai ter um display, você vai ter o sensor fazendo as leituras e esses dados vão estar sendo montados para o display. Então já é um instrumentinho aí já praticamente final aí, né? Um equipamento que pode ser inclusive utilizado em medições aí diversas. Se vocês tiverem em algum local que queiram medir a temperatura, se estiver bem calibrado o sensor, você vai medir luminosidade e a temperatura do ambiente usando o próprio nosso kit de desenvolvimento. Legal, né? Então, para fazer esse programa, vamos imaginar aqui como que seria, né? Eu vou pegar e vou limpar o display, certo? Vou deixar ele limpo. Vou colocar um texto ali escrito temperatura igual, e aí eu vou colocar a temperatura, e depois eu vou colocar a luminosidade igual e vou colocar a luminosidade logo em seguida. E aqui o que vai entrar, na verdade, nesse ponto é um planejamento de como colocar essas informações no display. Então nós vamos formatar o display para colocar as informações lá dentro. Vamos ver como é que isso ficaria na prática? Então aqui, ó, vou pegar o Excel para a gente fazer o planejamento aqui, ó. Então vamos imaginar lá que a gente tem o nosso display, que tem a posição 0, depois a posição 1, e ele vai até a posição 15, né? Que dá 16 posições. 15, aqui. Do 1 ao 15, e nós temos a linha 0 e a linha 1. Não é isso? Então, só para que a gente... Deixa eu fazer uma formatação aqui, ó. Então, o que eu vou escrever lá? Então, quando a primeira coisa, né, vou imaginar que esse daqui é o meu display, ó. Deixa eu fazer até ele quadriculadinho aqui, ó. Então, esse aqui é o meu display, né? Então, o que a gente quer que apareça aqui? Então, vai aparecer aqui luminosidade. Ó, praticamente veio até o final aqui, né? Luminosidade, ó. Daí aqui a gente vai colocar igual. E vai sobrar 3 campos apenas para a gente colocar aqui só o símbolo de igual. Ó. E aqui vai sobrar só 3 campos. E nós vamos ter o campo 13, o 14 e o 15 para colocar a luminosidade. Certo? E a leitura da porta analógica, ele vai de 0 até 1024. Né? Então a gente tem que cuidar porque esse número pode passar do tamanho aqui, né? Aí nós teríamos que abreviar aqui essa letra, essa palavra. Então veja como é interessante planejar antes, para a gente saber exatamente aonde nós vamos colocar cada uma das informações no display. E depois aqui da luminosidade, nós temos a temperatura. Temperatura. E veja que a temperatura ia ficar igual aqui, né? Vocês vejam um detalhe agora, para efeito de eu deixar isso bonitinho, seria legal eu colocar um espaço a mais e deixar os dois iguais alinhados ali no display, né, e colocar os números atrás, ou colocar um espaço aqui na frente. Vocês viram nessas formatações de texto que tem aquele justificado, né, que você alinha o início e o fim, né, para você ter uma boa estética do texto? Aqui é a mesma coisa, para a gente ter uma boa estética, ó, eu teria que colocar um espaço aqui, não é isso? Colocar o igual aqui nessa casa, e daí, caramba, igual. Aí colocar o igual aqui nessa mesma casa, né, que fica na posição 12, e colocar depois a temperatura aqui nesses 3 campos que vão sobrar.
Se achar, não, teria que colocar 4 dígitos ou mais, ou colocar vírgula e colocar outros detalhes, teria que planejar diferente o display como que ele ia aparecer, né? Mas a princípio nós vamos configurar ele dessa forma. Então, às vezes já aconteceu de eu ter que colocar mais de uma informação, ou melhor, até 4 informações no display, né? Por exemplo, com um acelerômetro, que eu quero pegar o eixo X, Y, Z, a velocidade e outros detalhes, tem que formatar o display para colocar tudo meio abreviado, né? Para ver em qual posição que você vai colocar cada um dos dados, para depois fazer a formatação, porque nós vamos ter que colocar o cursor no lugar, né? Então a gente vai mandar esse texto aqui, ó, e nós temos que posicionar o cursor nesse local para poder escrever o texto. No caso aqui, quase que ele vai ficar na sequência, né? Mas eu posso mandar esse texto uma única vez e eu não apagar mais esse texto e depois só ir colocando os números na posição deles, né? Então eu poderia trabalhar assim, não preciso toda hora ficar mandando texto para o display, né? Manda uma vez só, posiciona o cursor e coloca os dados ali no local. E assim que nós vamos acabar implementando o programa, né? Então olhem lá, ó. Então nós vamos começar isso daqui, né? Esse programa. O que nós vamos precisar lá? Vamos precisar dos pinos analógicos, né? Então eu vou colocar aqui um define. Opa. Então tá lá, temperatura vai no A0, luminosidade no A1. Então vamos inicializar o display aqui. Eu vou dar um lcd.clear, né? Só para apagar e colocar na primeira posição, só para garantir. Ele já deve inicializar assim, mas vai que, né? E agora aqui é só fazer o que? Primeira coisa é colocar já os dados dentro do display. Então eu já posso colocar aquele texto, já que eu não vou ficar mandando texto toda hora, e eu quero que ele rode uma única vez. Então toda vez que eu quero que um trecho do código rode uma única vez, eu posso colocar ele lá no setup, né? Então eu posso fazer a configuração dele já direto aqui no setup. Então eu posso fazer aqui, ó, lcd.print, e aqui como está na linha 0, nós vamos mandar aquele texto que é o luminosidade igual, fecho aqui, tá lá. E depois eu tenho que posicionar o cursor na próxima linha para eu poder escrever o próximo texto, né? Porque se eu mandar só o texto na sequência, ele vai emendar nesse outro e vai escrever para lá. Então eu tenho que fazer aqui o lcd.set cursor, opa, set cursor. E como é que faz para mandar para outra linha, né? Ia ficar na coluna 0 e na linha 1. Não é isso? Então agora o cursor vai estar lá na outra linha. E lá na outra linha, opa, só que deu um... apertei sem querer o caps lock aqui. E na outra linha lcd.print. E nós vamos mandar aqui o texto. Temperatura. Daí lembro que para formatar e ficar igualzinho, eu vou mandar um espaço e vou mandar o igual, e a princípio os dois devem ficar bem alinhados ali, né? Conforme o plano que nós montamos, ó. Então lcd.print temperatura. Então após esses comandos aqui, o display já vai vir com o texto luminosidade e temperatura nele. Não precisa mais mexer nisso, né? Nós só precisamos agora ficar colocando os valores da luminosidade e da temperatura nos campos correspondentes. Então agora nós vamos fazer o que aqui, né? Eu poderia criar uma variável e fazer a leitura do sensor e colocar naquela variável e depois escrever a variável no display, igual nós fazíamos no print, né? Se eu fizer um serial print, eu poderia fazer assim, né? Olhem só, eu posso fazer assim, lcd, ou melhor, colocar uma variável aqui, né? Uma variável tipo temperatura. Temperatura é igual analog read, né, a leitura do pino analógico, lá o que é a temperatura é o temp, né,
do pino temp, que está configurado ali em cima, que é o A0. Então, aí do temp, olha só, o que acontece aqui? Eu vou fazer a leitura do pino analógico temp, ele vai ter um conversor AD, vai pegar a grandeza que tiver nesse pino, converter para um número e vai jogar dentro da variável temperatura, lá numa posição de memória da temperatura, não é isso? E depois eu poderia pegar isso daqui e escrever lá no display, fazer um lcd.print, só que a temperatura... Lembra aqui onde que nós temos que escrever ela? Nós temos que escrever ela aqui na posição 13 do display. Começar aqui, ó. Então eu tenho que fazer um set cursor e trazer o cursor aqui, né, para essa posição e depois colocar o número aqui dentro. Entenderam a jogada aqui? Qual que vai ser? Ó? Então daí agora eu tenho que colocar aqui um lcd.set cursor. Daí ele vai estar na coluna 13 da linha 0. Ponto e vírgula, e depois a gente vai fazer um lcd.print e eu colocar aqui, em vez de eu colocar um texto, eu posso colocar o conteúdo de uma variável, simplesmente colocando somente a variável temperatura. E aí o conteúdo da variável temperatura vem aqui para dentro. Só que teria que definir aqui, declarar essa variável, né, uma variável do tipo int, poderia ser, né? Teria que ser uma int, porque nós temos... Teria que ser uma variável do tipo int, porque nós temos um número maior do que 255, né? Então, do tipo byte não ia caber o dado lá dentro. Então, e nós colocamos aqui, ó. Então, pega a leitura, joga numa variável, posiciona o cursor e joga lá dentro. Ou nós podemos escrever também da seguinte forma, ó. Nós podemos pegar aqui a leitura da temperatura e já jogar aqui direto, ó. Ctrl V, ó. Não preciso nem colocar essa variável no meio do caminho. Então, ele aceita que o programa seja escrito tanto com um número direto, né, aquele colocado entre aspas. Você pode colocar só o número para mandar ali para dentro. Pode colocar o conteúdo de uma variável ou simplesmente a leitura do pino e já mandar direto para o display, que é o que nós vamos fazer para ficar mais simples, ó. Então eu coloco o display na posição 13 e na linha 0 e mando a temperatura, não é isso? E agora eu vou fazer aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o cursor na linha de baixo e vou mandar a luminosidade. Então eu vou fazer aqui lcd.set cursor, aí eu coloco ele na posição 13 da linha 2, né? Que aqui é 0 e 1, ficaria como se fosse a linha 1. Deixa eu fazer aqui um pouco melhor posicionado isso. E agora aqui o que a gente precisa fazer é colocar o dado lá dentro, né? Então lcd.print read looks. E aí, para não ficar mudando esse número com muita frequência, né? Se eu deixar rodar isso com muita frequência, ele vai distorcer tudo. Vamos colocar um delayzinho aqui, um delay de 300 milissegundos. A cada 300 milissegundos ele vai atualizar a temperatura e a luminosidade ali no display. Olha só, muito fácil, né? Se eu não apagar o display, vai continuar lá a luminosidade e temperatura escrito. E o que eu colocar de dado aqui, ele vai atualizar naqueles campos. O único ponto que eu vejo que pode atrapalhar, que talvez seja o caso de apagar todo o display e escrever tudo de novo, é que se você diminuir o número, pode ser que fique ainda alguns resíduos ali, né, de número, que pode fazer com que o texto fique ruim, né? Aí nós teríamos que escrever o programa de uma forma diferente. Mas vamos testar lá e depois nós vamos ver o problema e para depois a gente corrigir o problema. Aqui, ó, Ctrl A, Ctrl V. Beleza, pessoal? Então, olha lá, carregou. Vou inicializar aqui, ó. Então, ele vai... antes disso, né? Nós temos que acertar aqui, né? O LDR, ele tá no pino... LDR é o luxímetro, tá no pino 1, A1, né? Então, vamos lá no A1.
A1, e o NTC, que é a temperatura, está no pino A0. Certo? Temos que ligar lá para poder ver o estado. E aí aqui nós vamos fazer o ajuste de luminosidade da temperatura. Então vamos lá. E aqui o LCD, para variar, eu não arrumei a configuração. 11, 10, 9, 8 e 7. Tá lá, carregado. Olha lá, luminosidade e temperatura. Então eu vou mexendo aqui agora na minha luminosidade. Olha lá como ele vai colocando ali. Ó. Que legal, né? Só que olha, como eu estava imaginando, se eu colocar um número muito baixo, ele vai variando sem mexer lá, né? E aqui é a mesma coisa. Se tivesse na plaquinha o que ia acontecer aqui, né? Nós iríamos aquecer ele com a mão, com uma fonte de calor qualquer aqui no termômetro, né? no NTC, e nós iríamos ver a temperatura mudando. Poderia usar a função map e calibrar ele, né? Só que aqui não estamos pedindo a calibração. E tem aqui o LDR, que se apontasse ele para a luz, ele ia pegar mais luminosidade. Se colocássemos ele numa situação escura, ele ia diminuir a luminosidade. Ficou conforme o que nós planejamos, igualzinho lá no Excel, né? E aqui mexendo na luminosidade, ele vai mostrando ali a luz, e mexendo aqui na temperatura, e com isso nós temos um termômetro e um luxímetro, né? Bastando apenas fazer a calibração dos sensores. Legal, né, pessoal? Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima aula.